Com certeza, aqui está a história reescrita em português com as alterações solicitadas. Meu nome é Serafina, e aos 35 anos a vida já havia me desferido um golpe tão profundo que muitas vezes parecia um membro fantasma, uma dor que nunca realmente diminuía. 5 anos atrás, meu amado esposo, Alistair, foi roubado de mim pela mão cruel do destino, sua partida repentina e completamente inesperada. Aquele dia permanece gravado em minha memória, uma ferida aberta que o tempo cicatrizou, mas nunca curou por completo. Mesmo agora, na tranquila solidão da noite, às vezes acordo sobressaltada. Minha mão instintivamente procurando pelo vazio da cama, apenas para ser confrontada pela fria e nua realidade de sua ausência. A casa que agora habito ergue-se como um testemunho silencioso de nossa vida, juntos. Um presente generoso deixado para mim no testamento de Alistair. É um lugar belíssimo, talvez vasto demais e ecoante para uma alma solitária, mas eu nunca conseguiria me desfazer dela. Cada cômodo sussurra memórias, cada canto guarda um fragmento do nosso passado compartilhado, tornando-a um santuário insubstituível. Meu irmão mais novo, Jackson, é 3 anos mais jovem que eu, com 32 anos. Sempre compartilhamos um laço profundo, uma tábua de salvação que resistiu às tempestades da vida, embora nossas abordagens para navegar nessas tempestades diferissem enormemente. Enquanto eu tendia a pisar com cautela, planejando meticulosamente cada passo, Jackson era um redemoinho de ações impulsivas, muitas vezes mergulhando de cabeça em situações sem um segundo pensamento. No entanto, por trás de seu exterior, às vezes imprudente, batia o coração de um homem verdadeiramente bom. Alguns meses antes, Jackson havia se casado com Delilah. Ela chegou em sua vida com um filho de 7 anos chamado Finn, de um relacionamento anterior. Minhas interações com Delilah antes do casamento foram fugazes, um punhado de encontros educados, mas um tanto reservados. Ela me pareceu quieta, quase recatada, enquanto Finn era uma criança bem comportada, que em sua maioria ocupava seu próprio mundo. Jackson e Delilah estavam se virando em um apertado apartamento de 2 quartos, um espaço ditado por suas finanças limitadas. Jackson trabalhava diligentemente como supervisor de armazém, mas o trabalho de meio período de Delilah em uma boutique local oferecia pouca margem financeira. Então, em uma fatídica terça-feira, enquanto o aroma do meu molho de macarrão borbulhava na cozinha, meu telefone quebrou a tranquilidade da noite. Ei, Serafina. A voz de Jackson soava tensa, uma corda bamba esticada e fina pela preocupação. Tenho 1 minuto para conversar. Claro, o que houve? Eu respondi mexendo o molho, um nó de inquietação já apertando em meu estômago. Estou com um problema. Na verdade, alguns problemas. Ele inalou profundamente o silêncio do outro lado da linha denso com ansiedades não ditas. Fui rebaixado no trabalho, cortes de orçamento menos salário turno diferente. Oh, Jackson, sinto muito. Eu murmurei o calor da cozinha, de repente parecendo frio. Não é só isso. Ele continuou a voz pesada. Delilah está grávida, com 2 meses agora. Grávida. Eu ecoei uma onda de emoções conflitantes me invadindo. Deveria parabenizar ou solidarizar com seu tom sombrio? E ele acrescentou, o golpe caindo como um peso físico. O proprietário acabou de nos dar o aviso. Eles estão reformando o prédio e não renovarão nenhum contrato de aluguel. Temos que sair em 10 dias e com meu corte de salário e o bebê chegando, não consigo pagar o depósito de segurança em um lugar novo agora. Eu me preparei o pedido inevitável pairando no ar como uma tempestade se formando. Serafina, ele começou, a voz carregada de desespero. Eu odeio pedir isso, mas você acha? Poderíamos ficar com você por um tempo. Apenas até eu me reerguer, sua casa tem aqueles quartos extras. Não seremos um incômodo, eu prometo. Apenas alguns meses no máximo. A hesitação me corroía. Minha casa, de fato, tinha 3 quartos não utilizados, testemunhas silenciosas de uma vida que agora era passado. E ele era meu irmão, minha única família imediata, desde que nossos pais haviam se mudado para o Arizona, deixando uma distância geográfica e emocional entre nós. Como Delilah está com a gravidez, eu finalmente perguntei a pergunta, uma ponte frágil sobre o abismo da minha incerteza. Enjoo matinal, cansada, o de sempre. Ele respondeu. Ela está realmente preocupada em se mudar enquanto grávida, especialmente sem ter para onde ir. Ponderar por mais um momento agonizante, o peso da responsabilidade pesando sobre mim. Ok, Jason. Eu concedi as palavras, parecendo um ato de amor e uma potencial caixa de Pandora. Vocês podem ficar aqui enquanto organizam as coisas. Sério. Ah, Serafina, você é uma salvadora. Eu juro que não seremos um fardo. Delilah é ótima em manter a casa e ela também é uma cozinheira muito boa. Você mal saberá que estamos lá. Está bem. Eu disse, um lampejo de apreensão já dançando nas sombras da minha mente. Quando vocês querem se mudar? Amanhã é muito cedo, o proprietário está nos dando um desconto no aluguel deste mês se sairmos rapidamente. E assim começou. No dia seguinte, Jackson, Delilah e Finn chegaram à minha porta, uma pequena caravana de 6 malas, um emaranhado de caixas de papelão e um coro de promessas de que a estadia seria breve. As semanas iniciais se desenrolaram com uma facilidade surpreendente. Delilah, fiel à palavra de Jackson, mostrou-se notavelmente prestativa. Ela assumiu as rédeas do jantar na maioria das noites, e suas habilidades culinárias eram de fato impressionantes.
As áreas comuns da casa permaneceram arrumadas sob seus cuidados, e suas conversas, embora ainda um tanto reservadas, eram agradáveis o suficiente. O Finn, quieto e educado na maioria das vezes, se retirava para seu quarto, onde os sons de videogames ou o farfalhar de páginas preenchiam o ar. Uma inesperada sensação de calor começou a permear os cômodos outrora solitários da minha casa. O silêncio que havia sido o eco persistente de Alistair foi gradualmente substituído pelo murmúrio de vozes e o ritmo suave da vida. Algumas noites nos reuníamos na sala de estar, a tela cintilante da televisão lançando sombras dançantes, enquanto assistíamos a filmes. Ocasionalmente eu sentava com Finn, guiando-o pacientemente em sua lição de casa, enquanto Delilah descansava os estágios iniciais da gravidez, consumindo sua energia. Jackson, embora visivelmente estressado por sua situação de trabalho, exalava um senso esmagador de gratidão. Todas as manhãs antes de sair para seu novo e menos desejável turno, ele me dava um beijo na bochecha, a voz carregada de apreço. Apenas mais alguns meses. Ele reiterava um refrão esperançoso, mas cansado. Estou enviando currículos para empregos melhores todos os dias. Em uma tarde ensolarada, enquanto Delilah e eu dobrávamos a roupa na sala de estar, ela ofereceu um raro vislumbre por trás de sua fachada reservada. Sabe? Ela disse suavemente, alisando uma toalha recém-lavada. Eu estava tão nervosa em me mudar para cá, mas você tornou tudo muito fácil. Jackson, que nunca foi de fugir de expressar seus sentimentos, muitas vezes declarava: você é a melhor irmã que alguém poderia pedir, Serafina. Um sorriso genuíno floresceria em meu rosto, um calor se espalhando por mim, enquanto eu me deleitava no brilho da gratidão deles. Talvez eu divagava minha decisão de abrir minha casa não tivesse sido um erro, afinal. É bom ter companhia, admiti uma noite. Na verdade, a casa parece mais viva. Bem, Delilah riu, acariciando sua barriga ainda lisa. Vai ficar ainda mais animada quando este pequeno chegar. Durante aquelas semanas iniciais, uma frágil esperança criou raízes em meu coração. Parecia que tudo daria certo. Eu estava apoiando meu irmão em um capítulo difícil, forjando uma conexão com minha nova cunhada e ansiosamente antecipando meu papel como tia de Finn e do bebê crescendo dentro de Delilah. Mal sabia eu que o delicado equilíbrio de nosso arranjo de vida compartilhado estava prestes a se estilhaçar e a paisagem da minha vida seria irrevogavelmente alterada. As sutis mudanças no comportamento de Delilah começaram a surgir após cerca de um mês, como rachaduras se espalhando como teias de aranha em uma superfície outrora lisa. A princípio eram quase imperceptíveis. Um jantar perdido aqui, um banheiro perpetuamente bagunçado ali. Gradualmente, ela começou a dormir até mais tarde, retirando-se para os confins do quarto deles por horas, a televisão um zumbido constante e abafado. Quando eu voltava para casa do meu exigente dia de trabalho, os restos do café da manhã deles frequentemente ainda permaneciam na pia uma acusação silenciosa de tarefas não cumpridas, enquanto os brinquedos de Finn jaziam espalhados pelo tapete da sala como soldados caídos. Ela está apenas exausta da gravidez. Jackson oferecia como explicação sua testa franzida com uma mistura de preocupação e negação quando eu casualmente mencionava a crescente desordem. O primeiro trimestre é o mais difícil. Ela vai se recuperar. Eu tentei ser compreensiva e estender a graça da empatia. Nunca tendo experimentado a gravidez, quem era eu para julgar o fluxo e refluxo de suas demandas. Então eu, silenciosamente, absorvi as responsabilidades extras, limpando depois do jantar, guiando pacientemente Finn em suas tabuadas, com mais frequência. Então veio o sábado, que alterou irrevogavelmente a trajetória do nosso espaço de convivência compartilhado, um dia que permanece marcado em minha memória com a aguda dor da traição. Era o 5º aniversário do falecimento de Alistair, uma data que eu honrava a cada ano com um pequeno e íntimo jantar com alguns de nossos amigos mais próximos. Não era um evento barulhento, mas uma reunião tranquila de almas que o amavam, um espaço para compartilhar memórias preciosas e manter seu espírito vivo em nossos corações. Eu havia avisado Jackson e Delilah com bastante antecedência, mencionando isso uma semana antes. Só para avisar, eu havia dito tentando manter meu tom leve. Vou receber alguns amigos no sábado. Tentaremos manter o barulho baixo, mas usaremos a sala de jantar e a sala de estar. Delilah apenas acenou com a cabeça, seu olhar fixo na tela luminosa do seu telefone, oferecendo um tanto faz desdenhoso. Naquela noite, quando os meus amigos começaram a chegar, por volta das 6, a casa se encheu de um suave burburinho de conversas, um contraponto reconfortante ao silêncio habitual. Nos sentamos ao redor da mesa de jantar, pratos postos de lado, as páginas desgastadas de velhos álbuns de fotos espalhadas diante de nós, cada imagem uma doce e amarga lembrança de risadas e amor. De repente a porta se abriu com um estrondo e Delilah estava parada no batente, uma nuvem de tempestade, de desordem e fúria. Seu cabelo era uma bagunça emaranhada e sua camiseta manchada e calça de pijama falavam de um desrespeito pela solenidade da ocasião. Que diabos está acontecendo aqui? Ela sibilou sua voz, um estilhaço de gelo que instantaneamente silenciou a sala. Estamos apenas jantando, Delilah. Eu respondi com cuidado, o tremor em minha voz traindo meu choque. Lembra, mencionei na semana passada. Vocês estão sendo muito barulhentos. Posso ouvi-los cacarejar pelas paredes. E estou tentando descansar. Esse barulho não faz bem para o bebê.
Minha querida amiga Carol, sempre a pacificadora, falou gentilmente. Sentimos muito, Delilah, não percebemos. E quem é você? Delilah a interrompeu, seus olhos semicerrados com hostilidade não disfarçada. Não importa, não me importo. Todos vocês precisam ir embora. Agora. A sala mergulhou em um silêncio atordoado, o ar denso de incredulidade. Meus amigos trocaram olhares desconfortáveis e confusos, seus olhos questionando os meus. Uma onda de mortificação e uma lenta queima de raiva me invadiram. Ninguém vai embora, Delilah. Eu declarei, minha voz firme, apesar do tremor que ainda me percorria. Estes são meus amigos íntimos e estamos honrando a memória do meu esposo hoje. Não estamos sendo barulhentos, estamos simplesmente conversando e olhando fotos. É o dia da morte do seu marido. Delilah zombou, a voz pingando desdém. Bem, ele está morto há anos. Supere isso logo. Ela me encarou então, seu olhar varreu meus amigos, perplexos, sua expressão uma máscara de desprezo. Isso é ridículo. Eu preciso de paz e sossego. Com isso, ela se virou, saindo do quarto e batendo a porta atrás de si com uma violência que ecoava a turbulência em meu coração. Meus amigos abençoados, suas almas compassivas, tentaram fingir que a cena feia não havia acontecido, mas a frágil paz da noite havia sido irremediavelmente quebrada. Eles saíram cedo, seus abraços na porta cheios de preocupação não dita e desconforto persistente. Naquela noite eu esperei por Jackson, a raiva fervendo sob minha compostura, como um vulcão adormecido. Quando ele finalmente chegou em casa do seu turno tarde, o rosto marcado pelo cansaço, eu o confrontei, minha voz tremendo com uma mistura de mágoa e fúria. Sua esposa acabou de me humilhar na frente dos meus amigos. Eu comecei lutando para manter um semblante de controle. Ela disse para eles saírem da minha casa e disse as coisas mais horríveis sobre Alistair. Jackson esfregou os olhos cansados, os ombros curvados. Sinto muito por isso, Serafina. Ela tem tido dificuldade com as mudanças de humor, os hormônios da gravidez estão realmente a afetando muito. A gravidez não lhe dá o direito de ser cruel e desrespeitosa, Jackson. Esta é a minha casa. Eu sei. Ele implorou, os olhos cheios de um apelo desesperado. Vou falar com ela, eu prometo. Apenas tente ser compreensiva, ok? Por favor, por mim. Contra meu melhor julgamento, eu cedi principalmente porque a ideia de um conflito amargo com meu irmão parecia mais um peso insuportável para carregar. Mas qualquer conversa que Jackson teve com Delilah não fez absolutamente nada para temperar seu comportamento cada vez mais errático e hostil. Na verdade, as coisas pioraram em uma velocidade alarmante. Ela começou a encontrar falhas em tudo, suas reclamações, uma trilha sonora constante e irritante para minha vida. O aroma do meu café da manhã, um ritual que sempre encontrei reconfortante, agora provocava um engasgo dramático. Esse cheiro me dá vontade de vomitar. Ela declarava, a mão apertada sobre o nariz. Até o delicado perfume que eu usava há anos se tornou uma fonte de ofensa. Você está tentando envenenar meu bebê, ela acusava se eu ousasse aplicar até mesmo um leve borrifo. Certa noite, enquanto eu preparava um simples jantar de espaguete, o reconfortante aroma de tomates e alho pairando no ar, Delilah irrompeu na cozinha, o rosto contorcido de nojo. Deus, esse alho está me deixando doente. Você sabe que não suporto cheiros fortes agora. Estou apenas fazendo o jantar, Delilah. Eu respondi, minha paciência esgotando-se. Bem, faça outra coisa, ou melhor ainda, não cozinhe nada. Sua comida sempre cheira a casa toda. Esse foi o ponto de ruptura. Desliguei o fogão, o molho fumegante esfriando na panela, e peguei minha bolsa, o clique do fecho ecoando minha resolução. Ótimo, eu disse a voz tensa de raiva contida. Cozinhe seu próprio jantar se o meu é tão ofensivo. Depois disso, eu me retirei da minha própria cozinha, o coração do lar, agora um campo de batalha, no qual eu me recusava a adentrar. Comecei a almoçar no trabalho e pegar comida pronta no caminho para casa, a despesa extra, um pequeno preço a pagar por um semblante de paz. O comportamento de Finn também sofreu uma transformação perturbadora. O menino, outrora educado e quieto, agora recebia meus simples pedidos com revirar de olhos e respostas insolentes. Finn, você poderia, por favor, pegar sua mochila do corredor? Perguntei uma tarde em meu tom gentil. Por que eu deveria? Ele retrucou, a voz carregada de uma nova desafio. Você não é minha mãe. Minha mãe diz que eu não preciso fazer o que você diz. Fiquei ali atordoada ao ar denso de manipulação não dita. Que veneno Delilah estaria sussurrando em seus jovens ouvidos. Meus amigos, antes, uma fonte de conforto e risadas em minha casa, gradualmente pararam de visitar. A última vez que minha querida amiga Melanie havia vindo, Delilah havia encenado uma performance passivo-agressiva de proporções épicas, atravessando a sala de estar. Nada menos que 3 vezes, batendo portas, com um floreio teatral e resmungando alto o suficiente para que pudéssemos ouvir sobre pessoas sem consideração e poluição sonora. Abaixe essa TV! Ela havia gritado do corredor, apesar do fato de a televisão permanecer teimosamente desligada. Apenas a ignore! Eu sussurrei para Melanie, meu rosto corado de vergonha. À medida que a barriga de Delilah crescia, um testemunho visível da vida que crescia dentro dela, suas exigências aumentaram em conjunto. Sem sequer uma palavra de consulta, ela rearranjou meus armários de cozinha, colocando minhas especiarias cuidadosamente organizadas em desordem.
Ela reclamava incessantemente da pressão da água no chuveiro, um acessório que me servia fielmente há anos. Até mesmo minha escolha de detergente de roupa tornou-se uma fonte de crítica. Certa noite encontrei Jackson sozinho na cozinha, os ombros curvados pelo cansaço, e decidi abordar o assunto que me corroía há semanas, um desconforto persistente que se recusava a ser silenciado. Jackson, comecei minha voz cuidadosamente medida. Eu sei que as coisas estão difíceis agora, mas você já começou a procurar um lugar para vocês. Ele evitou meu olhar, seus olhos fixos em um ponto invisível na bancada. Estive economizando Serafina, mas os aluguéis estão uma loucura agora. E com o bebê chegando, precisamos de algo maior do que tínhamos antes. Apenas mais um pouco de tempo? Ok, eu prometo. Eu assenti um gosto amargo de decepção cobrindo minha língua. Mais um pouco de tempo já havia se estendido de semanas para meses, uma promessa elástica que parecia não ter fim. Um pensamento arrepiante começou a criar raízes em minha mente. Eles realmente pretendiam ir embora. No dia seguinte, enquanto Jackson estava no trabalho, Delilah soltou uma bomba durante um tenso e silencioso café da manhã, as palavras caindo com a força de um golpe físico. Então, ela disse casualmente, espalhando uma grossa camada de geleia de morango em sua torrada, seus olhos encontrando os meus com uma perturbadora falta de emoção. Quando você planeja se mudar? Quase me engasguei com meu café morno. Com licença. Esta casa, ela afirmou categoricamente, como se estivesse discutindo o tempo. Jackson diz que precisaremos do quarto extra para o bebê. Seu quarto seria perfeito para um berçário. E naquele momento, a natureza insidiosa de suas intenções tornou-se horrivelmente clara. Não se tratava de uma dificuldade temporária, tratava-se de uma tomada de controle calculada. Eu olhei para Delilah, minha mente girando tentando processar a audácia de sua declaração. Eu não vou sair da minha própria casa. Ela riu um som curto e agudo, desprovido de humor, como se eu tivesse dito algo completamente ridículo. Esta não é a sua casa, Serafina. É a casa do Jackson. Ele a herdou de seus avós. Ele só está te deixando ficar aqui temporariamente porque você estava passando por um momento difícil depois que seu marido morreu. Mas já faz 5 anos. É hora de seguir em frente. Fiquei sem palavras, o sangue correndo frio em minhas veias. Eu precisava falar com Jackson e precisava falar com ele imediatamente. Naquela noite, no momento em que Jackson entrou pela porta, o rosto cansado de outro turno extenuante, eu o encurralei na cozinha, enquanto Delilah se retirava para o banho, o barulho da água sendo uma barreira temporária. Precisamos conversar sobre o que você disse à sua esposa sobre esta casa. Eu comecei minha voz baixa e trêmula com uma mistura de descrença e fúria crescente. Ela acha que você é o dono desta casa, Jackson. Ela me disse que eu preciso me mudar para dar lugar ao bebê. O que diabos está acontecendo? Ele passou a mão pelos cabelos já desgrenhados, os olhos desviando-se nervosamente pelo quarto. Serafina, eu posso explicar. Explicar o quê, Jackson? Explicar por que sua esposa acredita ter o direito de me despejar da minha própria casa. Ele finalmente encontrou meu olhar um lampejo de vergonha cruzando suas feições. Quando eu conheci Delilah, eu devo ter exagerado algumas coisas. Eu disse a ela que meus avós me deixaram esta casa e que eu estava te deixando ficar aqui até que você se reerguesse. Por que você mentiria sobre algo assim? A pergunta pairou no ar pesada com traição. Ele olhou para suas botas de trabalho gastas, a voz quase um sussurro. Ela estava namorando um advogado que tinha seu próprio apartamento. Eu queria impressioná-la, mostrar a ela que eu também tinha algo para mim. Então você reivindicou minha casa como sua, a casa que Alistair e eu compramos juntos, a casa que ele me deixou quando morreu. As palavras pareciam estilhaços de vidro em minha boca. Sinto muito, Serafina. Ele murmurou, o rosto contorcido de culpa. Eu pretendia contar a verdade a ela, eventualmente, mas então nos casamos e ficou cada vez mais difícil admitir que eu havia mentido. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. A audácia, o puro desrespeito. Você precisa contar a verdade a ela, Jackson. Hoje. Não posso simplesmente jogar isso em cima dela agora, Serafina? Ela está grávida, estressada? Se você não contar a ela, eu contarei. Eu declarei firmemente minha voz, não deixando espaço para discussão. Ok. Ele concedeu as mãos levantadas em um gesto de rendição. Vou falar com ela. Apenas me dê um pouco de tempo para encontrar o momento certo. Mas os dias se arrastaram por uma semana, e Jackson continuou a encontrar uma ladainha de desculpas para adiar a conversa inevitável. Enquanto isso, Delilah ficava mais ousada suas exigências, escalando a cada dia que passava. No café da manhã, uma semana depois, ela fez sua jogada, seu tom não admitindo oposição. Então eu tenho pensado no berçário. Preciso que você desocupe seu quarto nas próximas 2 semanas. O bebê estará aqui antes que percebamos e precisamos começar a organizar as coisas. Olhei diretamente para Jackson, que de repente estava absorto em sua tigela de cereal, seu silêncio, um ato ensurdecedor de cumplicidade. Jackson! Eu disse minha voz perigosamente baixa. Há algo que você queira dizer à sua esposa. Ele se remexeu na cadeira, os olhos desviando-se nervosamente entre Delilah e eu, mas permaneceu teimosamente em silêncio. Ótimo! Eu disse minha voz carregada de uma fria fúria. O show acabou, Delilah. Sua testa franziu em confusão. Do que você está falando? Esta casa, eu declarei cada palavra um golpe de martelo, nunca pertenceu a Jackson. Era do meu marido e ele a deixou para mim quando morreu. Jackson não tem absolutamente nenhuma reivindicação sobre ela. O rosto de Delilah sofreu uma rápida transformação, o choque dando lugar a uma descrença furiosa. Ela se virou para Jackson, os olhos em chamas. Do que ela está falando, Jackson?
Jackson parecia completamente miserável, seu olhar fixo na toalha de mesa. Eu ia te contar. Me contar o quê? A voz de Delilah se elevou cortante de traição. Serafina está certa, ele murmurou a confissão arrancada dele. Esta é a casa dela, eu nunca a possuí. Delilah se levantou tão abruptamente que sua cadeira caiu para trás, batendo no chão. Você mentiu todo esse tempo, você me disse que seus avós te deixaram este lugar. Eu sei e sinto muito. Jackson gaguejou o rosto pálido. Eu não queria te preocupar. Me preocupar! Ela gritou, a voz falhando de raiva. Você é um idiota, Jackson, um completo perdedor. Ela saiu correndo da cozinha, a porta do quarto batendo atrás dela com tanta força que os pratos no armário chocalharam. Pensei que seria o fim. Certamente, após a revelação devastadora, Delilah seria consumida pela vergonha sua charada cuidadosamente construída em pedaços. Eles empacotariam suas coisas e partiriam, e eu finalmente poderia recuperar a frágil paz da minha vida. Eu estava errada. Na manhã seguinte, Jackson e Delilah apareceram juntos na cozinha, uma frente unida de forma inquietante. Sentaram-se à mesa em frente a mim, suas expressões estranhamente determinadas. Jackson pigarreou o som pesado no silêncio tenso. Serafina, ele começou a voz cuidadosamente neutra. Estivemos conversando e temos uma proposta. Achamos que você deveria vender esta casa. Quase me engasguei com o meu café pela segunda vez em 2 dias. Com licença. Faz sentido. Jackson continuou como se apresentasse uma proposição de negócios perfeitamente razoável. Este lugar é grande demais para uma pessoa só de qualquer forma. Com o dinheiro, você poderia comprar 2 lugares menores. Um para nós e um para você. Não pude evitar. Uma risada áspera e incrédula escapou dos meus lábios. Vocês enlouqueceram completamente. Eu não vou vender minha casa. Mas eu sou seu irmão, Serafina. Jackson implorou a voz carregada de um apelo desesperado. Família, ajuda a família. Eu ajudei você, eu retruquei minha voz subindo com a maré da minha raiva. Eu deixei vocês se mudarem para minha casa quando não tinham para onde ir. Eu paguei todas as contas e compras por 6 meses enquanto vocês não contribuíram com nada. Eu suportei o comportamento horrível da sua esposa. Virei-me para Delilah, meu olhar inabalável. E agora você quer que eu venda minha casa para que vocês possam ter seu próprio lugar. Você está de brincadeira comigo. O rosto de Delilah se contorceu em uma raiva venenosa. Você não tem sido nada além de difícil desde que nos mudamos, sempre reclamando, sempre me fazendo sentir indesejada em minha própria casa. Não é sua casa, eu gritei finalmente, perdendo os últimos vestígios da minha compostura. Esse é o ponto. Delilah irrompeu em lágrimas teatrais, procurando freneticamente seu telefone. Mãe, você precisa vir aqui agora. Ela soluçou no aparelho. Eles estão sendo horríveis comigo, eu preciso da sua ajuda. Essa foi a gota d'água. Não. Eu disse firmemente, minha voz ressoando com uma nova resolução. Ninguém mais vem à minha casa. Na verdade, quero que todos vocês saiam. Hoje. Eu estou grávida. Delilah choramingou sua performance, atingindo o clímax. Você não pode jogar uma mulher grávida na rua. Você tem uma mãe para quem pode ligar pedindo ajuda claramente. Eu retruquei minha voz fria e inabalável. Vá ficar com ela, sua coisa sem coração. Delilah gritou atrás de mim. Suas palavras, um spray venenoso. Depois de tudo o que fizemos por você. O que exatamente vocês fizeram por mim? Eu perguntei, uma estranha sensação de calma me invadindo em meio ao caos. Além de insultar meus amigos, criticar minha comida, reclamar do meu perfume, ensinar seu filho a me desrespeitar e tentar tomar minha casa. Jackson finalmente se interpôs entre nós, o rosto uma máscara de desespero. Serafina, por favor, precisamos de um pouco mais de tempo. Vocês tiveram 6 meses, Jackson. Eu declarei minha voz monótona e final. Chega, façam as malas e saiam até hoje à noite. O que se seguiu foi a cena mais feia imaginável. Os gritos histéricos e as lágrimas de crocodilo de Delilah preenchiam a casa, os apelos patéticos de Jackson por mais tempo ecoavam no ar tenso, e Finn, pego no fogo cruzado, corria adicionando ao caos com seus próprios gritos confusos. Mas eu me mantive firme uma sentinela, guardando minha própria sanidade e meu próprio espaço. Ao cair da noite, eles haviam carregado seus parcos pertences no velho sedã de Jackson, e em uma caminhonete surrada emprestada de um amigo relutante. Enquanto as luzes traseiras deles se afastavam na escuridão, senti uma mistura avassaladora e contraditória de alívio e profunda tristeza. Como as coisas haviam dado tão terrivelmente errado entre meu irmão e eu, naquela noite disquei o número da minha ex-sogra Catarina. Mantivemos um laço estreito após a morte de Alistair, e sua sabedoria frequentemente foi uma luz guia em minhas horas mais sombrias. Troque as fechaduras. Ela disse imediatamente depois que eu contei a história, angustiante, sua voz afiada com preocupação. E instale câmeras de segurança. Não confio que aquela mulher não tente algo estúpido. Atendendo ao seu conselho, chamei um chaveiro no dia seguinte. O clique metálico das novas trancas. Um pequeno, mas significativo passo para recuperar meu santuário. As câmeras de segurança vieram logo depois, suas lentes inabaláveis testemunhas silenciosas da minha vulnerabilidade. Parecia uma medida excessiva na época, uma fortaleza construída contra uma ameaça que eu esperava ter desaparecido com a partida deles, mas eu logo seria profundamente grata pela previdência de Catarina. 2 semanas após a tumultuada expulsão, tive que embarcar em uma viagem de negócios de 3 dias,
Um compromisso que não podia ser reagendado. Um nó de ansiedade apertou meu estômago só de pensar em deixar a casa vazia, um alvo tentador. Mas com as novas fechaduras e os olhos vigilantes das câmeras de segurança, senti um alívio. Eu podia até monitorar o feed da câmera pelo meu telefone, um elo digital para minha paz de espírito. O primeiro dia da minha viagem transcorreu sem incidentes. O segundo dia, porém, durante uma reunião crucial, meu telefone vibrou incessantemente, com alertas de segurança vibrando urgentemente em minha mão. Pedindo licença com o coração batendo forte, com uma premonição de desastre, verifiquei a filmagem ao vivo. Lá estavam eles, Jackson e Delilah, descarados como o dia parados na minha varanda da frente, uma patética coleção de bagagem amontoada aos seus pés. Jackson estava remexendo com minha velha chave, uma relíquia de uma vida que eles haviam tão descuidadamente perturbado, enquanto Delilah estava a alguns metros de distância, sua barriga inchada, agora uma lembrança clara de sua presença manipuladora. Quando a chave teimosamente se recusou a girar na nova fechadura, Jackson recorreu a arrombar a porta com o que parecia um cartão de crédito. Foi então que o grito penetrante do alarme cortou a tranquila tarde suburbana, fazendo-os correr de volta para o carro, abandonando suas malas em sua retirada apavorada. Eles voltaram minutos depois, seus rostos marcados por uma mistura de fúria e vergonha, para pegar seus pertences antes de dispararem para o anonimato da rua. Fiquei atordoada, uma onda fria de descrença me invadiu. Eles realmente tentaram invadir minha casa. Se eu não tivesse atendido ao aviso de Catarina, eu teria voltado para casa e os encontrado de volta, sem dúvida, armados com alguma emergência fabricada ou história triste. Naquela noite, sozinha, em meu quarto de hotel estéril, fiz algo que não fazia há anos. Liguei para meus pais. Nosso relacionamento sempre foi tenso, um fio frágil, esticado pela desaprovação deles. A Alistair, a crença de que eu havia me casado muito jovem e a tendência geral deles de encontrar falhas em minhas escolhas de vida. A distância havia se alargado para um abismo após a morte de Alistair e nossa comunicação havia diminuído para breves e obrigatórias ligações em aniversários e feriados. Serafina, está tudo bem? Minha mãe atendeu a voz carregada de surpresa com a ligação inesperada. Não muito bem, mãe. Eu confessei a barreira da minha compostura cuidadosamente construída finalmente desmoronando. E então tudo jorrou. Toda a sorte da saga de Jackson e Delilah, sua estadia parasitária em minha casa e finalmente a chocante tentativa de arrombamento. Eu simplesmente não sei mais o que fazer. Eu engasguei o peso da traição, pesado em meu peito. Ele é meu irmão, mas eu nem o reconheço agora. Um longo silêncio se estendeu por quilômetros, o único som, o fraco estática da linha telefônica. Então minha mãe suspirou profundamente, um som que falava volumes de cansaço e compreensão. "Oh, Serafina", ela disse suavemente. "Jackson nos ligou na semana passada perguntando se ele e a família poderiam ficar conosco por um tempo." "O que você disse a ele?" Eu perguntei, uma pontinha de esperança tremulando dentro de mim. "Dissemos não." Minha mãe respondeu firmemente a voz, não deixando espaço para dúvidas. "Já conhecemos Delilah antes, lembra? Eles ficaram conosco por 6 semanas no ano passado antes de se casarem. Aquela mulher quase nos enlouqueceu com suas reclamações constantes e exigências ridículas. Seu pai nem conseguia assistir aos jogos de futebol porque ela dizia que o barulho lhe dava enxaquecas. Pela primeira vez em anos, uma conexão genuína se acendeu entre minha mãe e eu, um entendimento compartilhado preenchendo anos de distância e ressentimentos não ditos. Ela realmente compreendeu o que eu estava passando. "Então o que eu faço agora, mãe?" Eu perguntei, a vulnerabilidade nua em minha voz. "Mantenha distância, Serafina", ela aconselhou, o tom resoluto. "Aquela mulher é tóxica e, infelizmente, seu irmão não consegue ver isso. Talvez um dia ele veja, mas até lá você precisa se proteger." Conversamos por quase 1 hora naquela noite, mais do que havíamos feito em anos, a conversa um bálsamo para meu espírito ferido. Quando desligamos, senti uma sensação de cura, começar a criar raízes, um novo e frágil entendimento florescendo entre nós. Às vezes é preciso uma crise compartilhada para superar as velhas distâncias. A vida se ajustou a um novo ritmo, embora mais silencioso depois disso. Mergulhei no trabalho, encontrando consolo nas rotinas familiares e nos desafios que ele apresentava. Passei mais tempo com meus amigos leais, seu apoio inabalável, uma tábua de salvação após a tempestade. Até me esforcei para visitar meus pais 2 vezes, uma reconexão que estava há muito tempo atrasada. Jackson e eu não conversamos. O silêncio entre nós era um testemunho pesado e não dito do abismo que se abrira entre nós. Soube por outros membros da família que Delilah havia dado à luz um menino. Enviei uma breve mensagem de texto de felicitações, um gesto perfunctório, mas não recebi resposta. 6 meses se passaram, cada dia, um pequeno passo para longe do caos que eles haviam trazido para minha vida. Então, em uma terça-feira sombria e chuvosa, uma batida ecoou pela casa tranquila. Olhei para o monitor de segurança no meu telefone e fiquei chocada ao ver Jackson parado na minha porta sozinho. Ele parecia mais magro, os olhos sombrios com um cansaço que ia além da mera exaustão. Hesitante, cautelosamente, abri a porta. Jackson. "Oi, Serafina!" Ele disse a voz rouca, como se não a tivesse usado há muito tempo. "Posso?"
Posso entrar apenas para conversar, eu prometo. Contra meu melhor julgamento, um lampejo do meu antigo afeto por meu irmão suavizou minha resolução. Deixei-o entrar e nos sentamos à mesa da cozinha no mesmo lugar onde tantas cenas dramáticas haviam se desenrolado antes. Estou me divorciando, ele disse sem preâmbulos, as palavras pairando pesadas no ar. Peguei Delilah com outro, o ex dela, o pai do Finn. Acontece que eles estavam se vendo o tempo todo. Oh, Jackson! Eu murmurei, uma onda de simpatia inesperada me invadindo. Ele soltou uma risada amarga e sem humor. Não sinta. Fica melhor. Fiz um teste de DNA no bebê. Ele não é meu. Eu não sabia o que dizer, a revelação me deixando sem palavras. Apenas estendi a mão sobre a mesa e apertei a dele uma oferta silenciosa de apoio. Haverá um julgamento em breve, ele continuou, a voz carregada de uma raiva crua. Ela está exigindo pensão alimentícia e metade das minhas economias. Você pode acreditar nisso depois do que ela fez. Ele balançou a cabeça, uma imagem de completa devastação. Serafina, eu sei que não tenho absolutamente nenhum direito de pedir isso não depois de tudo, mas preciso de um lugar para ficar, apenas até o divórcio ser finalizado. Tenho dormido no sofá de um amigo, mas não posso continuar me impondo. Cada fibra do meu ser gritou não. Depois da traição da tentativa de arrombamento da pura audácia do direito deles recusá-lo, teria sido perfeitamente razoável, até justificado. Mas olhando para meu irmão despido de sua bravata, quebrado, humilhado e completamente sozinho, não consegui virar as costas completamente. Você pode ficar no quarto de hóspedes. Eu disse finalmente, as palavras parecendo pesadas com reservas não ditas. Mas há regras básicas desta vez, Jachon. O julgamento de divórcio foi um espetáculo, um desvendamento confuso de mentiras e enganos. Delilah chegava todos os dias com olhos estrategicamente inchados e uma narrativa dramática de abuso emocional nas mãos de Jackson e minhas. Ela interpretava a vítima com uma performance digna de Oscar, choramingando sobre o quão indesejada e estressada a havíamos feito sentir durante sua delicada gravidez. Eu estava lá para apoiar Jackson, uma testemunha silenciosa de sua farsa. Para minha surpresa, minha mãe também veio sua presença, uma âncora sólida de apoio. Até Catarina, sempre a protetora feroz, apareceu para testemunhar sobre o dia em que Jackson e Delilah tentaram invadir minha casa, seu testemunho, uma condenação esmagadora do caráter de Delilah. Quando o advogado de Delilah tentou pintá-la como uma mulher grávida, maltratada e vulnerável, Catarina se levantou, a voz ressoando com justa indignação. Se ela foi tão maltratada... Ela declarou seu olhar inabalável, porque ela morou de graça na casa de Serafina por 6 meses e porque ela tentou invadir depois de ser pedida para sair. A juíza ficou claramente pouco impressionada com o desempenho de Delilah. A evidência irrefutável de seu caso, os resultados condenatórios do teste de DNA e a filmagem de segurança da tentativa de arrombamento, tudo isso trabalhou contra sua narrativa de vítima cuidadosamente construída. O divórcio foi concedido e as audaciosas exigências de Delilah por pensão alimentícia foram sumariamente negadas. Jackson mora comigo há quase 1 ano agora. Lentamente, com muito esforço, ele está reconstruindo sua vida. Ele trabalha diligentemente, economiza com responsabilidade e está ativamente procurando seu próprio lugar. Nos adaptamos a um ritmo fácil de coexistência, um entendimento silencioso construído sobre respeito mútuo. Ele respeita meu espaço, contribui de forma justa para as despesas da casa, e é, em sua maioria, o irmão gentil e de bom coração que sempre conheci e amei. Ontem à noite, durante um jantar simples que eu realmente me senti confortável o suficiente para cozinhar em minha própria cozinha, ele mencionou que havia conhecido alguém novo. Ela é legal, Serafina. Muito legal. Nem um pouco como Delilah. Acho que você gostaria dela. Eu sorri, um calor genuíno se espalhando por mim. Tenho certeza que sim. Ele hesitou por um momento, um brilho de esperança nos olhos. Eu estava pensando se talvez eu pudesse convidá-la para vir aqui um dia. Apenas para jantar ou uma noite de filme. Assenti à perspectiva de abrir minha casa novamente em meus próprios termos, surpreendentemente atraente. Isso parece ótimo, Jachon, mas acrescentei minha voz gentil, mas firme, quero ser clara sobre uma coisa. O que é? Se as coisas ficarem sérias entre vocês dois, estou genuinamente feliz por você. Mas ela não vai se mudar para cá. Aprendi minha lição sobre isso. Ele riu, uma risada genuína e sem fardos que eu não ouvia há muito tempo. Não se preocupe, Serafina. Eu também aprendi minha lição. Da próxima vez que eu for morar com alguém, será em meu próprio lugar com meu próprio nome na escritura. Nós brindamos com nossos copos de água, em acordo um brinde silencioso a um futuro construído na honestidade e nos limites. Foi bom ter meu irmão de volta, saber que havíamos resistido à tempestade destrutiva de Delilah e emergido machucados, mas não quebrados, mais fortes do outro lado. E embora eu não possa prever o que o futuro reserva para nenhum de nós, sei uma coisa com certeza absoluta: esta casa é meu santuário, um espaço que recuperei com muito esforço, e nunca mais permitirei que ninguém me faça sentir indesejada nela. Uma lição valiosa. Às vezes as feridas mais profundas são infligidas não por estranhos, mas por aqueles mais próximos a nós. Embora estender ajuda à família necessitada seja um ato nobre, é crucial estabelecer limites claros e proteger seu próprio bem-estar e espaço pessoal.
O direito pode se mascarar como necessidade, e a falha em lidar com o comportamento manipulador precocemente pode levar a perdas emocionais e até materiais significativas. Aprender a dizer não e priorizar a autopreservação não é egoísmo, é um ato necessário de autorrespeito. Quais são suas opiniões sobre esta situação? Você já experimentou um desafio semelhante com a família ou hóspedes? Compartilhe suas experiências e insights nos comentários abaixo. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias e discussões sobre como navegar pelas complexidades da vida e dos relacionamentos.